Seja muito bem-vinda. Meninas, essa é a doutora Maria Helena, psicóloga, terapeuta e uma das coordenadoras do Projeto Amor. E eu queria dizer que você é muito bem-vinda, Maria Helena, nessa noite, no nosso meio, para trazer, assim, da parte de Deus, com toda a autoridade, ensinamento, aprendizado, revelação, direção, para que nós mulheres possamos estar cada dia mais instruídas a respeito de como a gente deve observar e cuidar das nossas crianças. Amém? Seja muito bem-vinda. E eu queria que você começasse falando um pouco a respeito do projeto, como ele Tá. nasceu no coração Amém. de vocês. Tá. Amém. Antes de tudo, quero agradecer o convite, a oportunidade. O projeto, ele nasceu através de uma reunião de mulheres que estudavam a Bíblia. E através desse processo foi gerado no coração, né, de todas nós, essa questão da violência, né, e um foco na violência em relação à mulher. E é lógico que isso, de alguma maneira, alcança também os filhos, né, sejam eles adolescentes ou crianças também. Com certeza. Estou muito feliz, tá, de estar participando desse momento, de estar tendo esse momento de abertura e de troca, né, de conversa, que eu acredito, assim como o grupo também acredita, que através da informação é que a Amém. gente vai poder alcançar o maior número de pessoas, e sem essa conscientização, a gente não consegue gerar nenhuma mudança. É Porque verdade. se a pessoa não sabe que há um problema, não tem como pensar na mudança, Verdade. não é isso? Eu só queria checar com vocês se o volume tá bom, o meu tom de voz Para mim tá tá bom. legal? Para mim tá bom. Tá, então tá ótimo. O foco nosso hoje vai ser falar sobre a questão da criança e do próprio adolescente, né? Sobre a questão da violência, de detectar e o que é essa violência. Quando a gente vai estudar, muitas vezes quando a gente pensa assim, violência contra criança e adolescente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é muito sobre a questão da violência sexual. E os últimos dados nos trazem o seguinte, que a maior violência, né, contra criança ou adolescente é a negligência. E o que é essa negligência? É, é a mais comum, tá? É a falta de cuidado. É a falta de cuidado no olhar, é a falta de cuidado no ouvir, é a falta de cuidado de informação, de acompanhamento. E uma coisa que eu achei interessante é que a mais comum é a negligência, depois a violência psicológica, a física e a sexual. E eu achei interessante a forma como essa ordem acontece, porque parece que são níveis, né? Então, primeiro o adulto, que é o ser que vai cuidar dessa criança, que vai zelar, que vai poupar, que vai educar, que vai ensinar. Primeiro ela é negligente. Depois há uma certa violência psicológica, a física e aí chega-se na sexual. E a sexual, um dado importante é que 53,8% ela acontece com menores de 13 anos. Então, se a gente imaginar que crianças de 6, 7, 8, 4, bebês estão sendo violentados sexualmente também. E passa por todo esse processo, né? Então, eu quero destacar muito a importância de exercermos o nosso papel enquanto adulto que somos, de cuidar dessas crianças. Por quê? Porque a partir do momento que eu não cuido, que eu não zelo, que eu não observo, eu abro espaço para que N outras violências aconteçam com essa criança e, consequentemente, isso vai chegar na fase adulta e isso pode se repetir, concluindo assim um ciclo de violência. Verdade. Na psicológica, né, assim, a depreciação acontece muito através, por exemplo, das ameaças, da humilhação, da indiferença, né, que acontece muito. Então, assim, às vezes a criança ela chega, ela fala, ela comenta, e o adulto acaba tratando com uma certa indiferença aquilo que é necessário para aquela criança. A Verdade. chantagem também é uma forma de violência, né, psicológica. A física que vai passar pelos murros, pelos machucados. Então, às vezes, uma coisa é dar uma palmada, outra coisa é espancar. E a gente precisa destacar bastante a diferença disso, porque às vezes
A criança entende, né, algo como errado a partir do momento em que ela leva um, uma correção, né? Mas não um espancamento, tá? E a questão da sexual é que a gente vai falar um pouquinho mais, que não é incomum a gente ouvir falar em rodas, sair no noticiário, e que cada vez mais, até mesmo por causa da própria pandemia, esses números aumentaram assim astronomicamente, né? Verdade. Lembrando, então, qual que é o papel do adulto? O papel do adulto é cuidar, é zelar, é orientar, é estar, é ser o olhar maior sobre aquela criança. Então, o adulto precisa saber da rotina da criança, das necessidades da criança, o que faz parte do desenvolvimento dessa criança, para que ele possa atuar de maneira mais saudável. A criança, ela não fala daquilo que não faz parte do desenvolvimento conforme a idade dela. Então, por exemplo, uma criança de 4, 5, 6, 8, 9, às vezes até 10 anos, não faz parte do contexto de desenvolvimento dela falar da sexualidade com tamanha riqueza de detalhes. Então, quando uma criança ou um adolescente começa a estar muito envolvido com esse assunto sobre a sexualidade, é importante a gente acender a luz amarela, tá? Por que eu falo a luz amarela? Porque pode ser o indício de algum abuso sexual. Por que pode ser? Porque às vezes a criança pode estar vendo um vídeo, né? E aí a negligência entra e é importante, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala de perceber o contexto da criança e do adolescente, não é só o contexto familiar, social, religioso, mas principalmente o contexto virtual. Então, às Principalmente vezes está passando um desenho, mas no meio daquele desenho eles soltam uma informação e que isso vai ter um contexto sexualizado. E às verdade. vezes a criança vai replicar isso, até para que ela possa receber do adulto a confirmação de que aquele conteúdo vai beneficiá-la ou não. Então a gente precisa estar atento. Ah, ela está assistindo, sei lá, um desenho qualquer. É bom a gente acompanhar, porque pode ser que a gente sabe, né? E ainda mais no meio virtual, onde as regras ainda não estão muito bem delimitadas, tudo pode acontecer lá dentro. Verdade. Quando a criança fala, é lógico que a criança ela tem um momento da fantasia, ela tem um momento da criação, a imaginação dela está a todo vapor. Mas, independente desse momento, o que é importante? É a gente observar que quando a criança fala, ela tem que ser acolhida. E o que eu quero dizer em ser acolhida? Ela tem que ser ouvida e ela tem que ser validada. Por quê? Porque se ela em algum momento ela sentiu que ela pode confiar nesse adulto que vai zelar, cuidar, prover para ela, inclusive esse cuidado extra, essa informação precisa ser averiguada pelo adulto. Se o Verdade. adulto é negligente, ele não vai averiguar. Ah, isso aí é coisa da sua cabeça, isso aí é uma cena de um filme que ele viu, é o desenho que o irmão mais velho mostrou. Isso é, de novo, um papel negligente do adulto, tá? Eu recebo dentro de consultório quantas crianças que pegam os celulares dos avós, né? Principalmente eu falo pelos avós, homens, e que eles têm, por exemplo, cenas pornográficas, filmes pornográficos. E aí a criança ou adolescente é curiosa, né? E ela vai mexer no celular do avô e do avó e ela vê cenas. E aí a gente precisa estar tomando cuidado com isso, né? Então, assim, o aparelho, o celular, ele é um instrumento que precisa ser dominado pelo homem e não o homem dominado por ele. Exatamente. E aí, o que eu quero estar alertando, né, a todas nós em relação a essa questão do agressor? Geralmente, né, antigamente imaginava que o agressor era aquela pessoa de fora, né, o conhecido tarado, o homem da rua, a pessoa estranha. Verdade. E a gente percebe, não só nas escutas, mas também por pesquisas, que o agressor, ele faz parte do núcleo familiar, ele faz parte do contexto, do dia a dia. Ele consegue ganhar a confiança tanto dos pais quanto da própria criança. Então, qual é a forma que geralmente eles agem? Então, primeiro ele vai seduzir, porque ele precisa ganhar a confiança, ele precisa ganhar uma carta branca para ter acesso àquela criança.
E a outra forma que ele vai agir também é através de chantagem. Depois que ele começa a abordar tanto a criança quanto o adolescente, ele começa com chantagens. Então, chantagens do tipo, a gente tem um segredo, você não pode contar para ninguém, porque se você contar esse segredo, o que, que vai acontecer com você? O papai e a mamãe não vão gostar, o Ameaça. papai e a mamãe não vão gostar do que a gente está fazendo aqui. Você não gosta, né? Porque assim, uma coisa que a gente precisa falar é sobre a sexualidade, né? A sexualidade é algo bom, né? Foi criado por Deus e é algo bom, mas é uma etapa do desenvolvimento humano que deve ser utilizada, né? Usufruída em determinados momentos da vida e não é na infância. Porém, a criança tem a curiosidade do corpo, tanto o menino quanto a menina. E o nosso corpo, ele é reativo, né? Então, se você faz um cafuné e eu gosto, o meu corpo vai relaxar. Então, se mexe em determinadas áreas, né? Isso provoca uma certa sensação de prazer. E aí, o que, que o agressor faz? Ele começa a chantagear a criança e o adolescente com isso, né? Então, assim, olha, você gostou, não gostou? Então, vai começando a gerar um nó na cabeça da criança e do adolescente que começa a gerar confusão. Então, assim, essa pessoa que está fazendo isso comigo é alguém que os meus pais confiam e ela falou uma verdade. Eu gostei desse carinho que ele fez em mim. Aí começa a Então, eu também estou presa a esse segredo com ele. E Nossa. aí começa todo o ciclo de angústia, porque aí outra chantagem que eles fazem corriqueiramente se você contar esse segredo para os seus pais, sabe o que, que vai acontecer? Você vai ser retirado da sua família. O papai e a mamãe não vão te ver mais, você vai para um abrigo, você vai morar na rua, os seus pais não vão querer saber de você. E aí, qual que é o maior pavor de uma criança? Né? É ela perder o amor dos pais. Então, o que, que pode ser pior para elas? Perder os pais. Então, elas preferem escolher por essa situação de angústia, porque elas ainda não sabem lidar com isso. E às vezes não conseguem nem expressar isso, justamente por essa questão do medo, a chantagem, e a maior delas que é a culpa, e a gente vai falar isso um pouquinho depois. O Estatuto da Criança e Adolescente diz o seguinte, que toda criança e adolescente jamais tem culpa, tá? Então é importante a gente disseminar isso para que eles possam começar a questionar o sentimento de culpa, para começar a questionar a pseudo-verdade que o agressor passa para eles, Verdade. tá? Só que, por que é importante disseminar essa informação? Porque através dessa consequência é que eles vão começar a questionar o processo que está acontecendo. Por quê? Primeiro, eles se sentem, né, culpados, porque está errado, porque a criança, ela não consegue, às vezes, verbalizar, mas ela sente que aquilo não está certo, que aquilo não é bom, que aquilo não é correto. Então, isso gera culpa. Depois, elas se sentem usadas. Então, do tipo, se eu fizer isso, ele não vai gostar de mim, então eu não posso perder isso que eu tenho com ele. E depois, elas se percebem abusadas. E aí vai afetar a questão da autoestima, a questão do comprometimento com o relacionamento futuro, né, na fase adulta. Então, às vezes, a gente percebe adultos que são promíscuos, extremamente sexualizados, às vezes envolvem com prostituição, porque deturpa o sentido de amor e de amar. E o que isso significa dentro da relação homem-mulher. Tá? Se vocês quiserem, às vezes eu falo um pouquinho mais rápido, vocês podem acenar aí que eu falo mais devagar, tá? Mas assim, Outra questão que eu acho importante a gente. Oi? dentro desse tópico das reações da criança, de como ela percebe isso, especificamente para as mães, dentro desse tópico da violência sexual e como ela se desenvolve, qual seria, além do que você já falou, deles abordarem muito o assunto sobre sexo, qual seria um outro sinal físico que elas poderiam perceber, que a mãe poderia perceber, que é gritante, que é tipo assim, Tá, ela vamos fala lá. assim, nossa, Primeira coisa. negligenciar isso, né? Primeira coisa que a gente vai observar é assim, a gente, enquanto adulto, fazer uma análise do quanto a gente pode estar sendo negligente com aquela criança e com aquele adolescente. Primeiro ponto.
Depois, a criança ela vai falar conforme ela consegue. E como que ela vai falar isso para que nós adultos possamos entender? Então, por exemplo, a criança ela tem uma mudança repentina de comportamento, seja verbal ou não verbal. O que a gente chama de verbal? A fala. Então, de repente, a criança ela não é agressiva, tá? Ela não fala palavrões, ela não responde de uma forma ríspida, aparentemente de uma forma brusca, ela altera isso. Então, ela fica muito mais explosiva, ela fica respondona. O comportamento não verbal. É uma criança tranquila, de repente fica muito agitada, muito inquieta. Tem, por exemplo, a compulsão pelo alimento, né? Então, assim, come a mais ou come a menos. O sentimento de culpa vai trazer uma certa quietude, uma falta de confiança na sua autoestima, então começa a dizer que não é capaz, que não dá conta, que não é bom. A questão do banho. A criança evita tomar banho porque ela começa a se sentir suja, já que ela está culpada, já que ela fez algo errado, então ela está suja. Então ela não quer tomar banho. E de certa forma, se a gente for pensar numa questão instintiva, por que não tomar banho, né? Então, às vezes, o cheiro ruim em alguns animais serve como proteção, para que o agressor não se aproxime, né? Então, por exemplo, o gambá. O gambá solta aquele cheiro horroroso justamente para quê? Para que o agressor a ele não ache e ele tenha tempo de poder fugir. Então, a criança às vezes desenvolve isso como uma forma de proteção a si. Outra questão é observar o adulto que provoca muito uma situação de isolamento com aquela criança. Então, tipo, não, fulana, pode sair, deixa o fulaninho lá em casa que eu fico com ele, eu não vou fazer nada hoje à tarde. Isso é uma sequência, tá? Não é porque uma pessoa te ajudou, a gente vai ficar paranoico, não. Mas isso é uma sequência de fatores e eventos que os pais podem estar observando e que a criança vai estar dizendo para você: eu não quero ficar com esse tio, eu não quero ir para casa da minha avó. Não, eu fico quieta aqui em casa, eu fico em casa sozinho ou sozinha. Então a gente tem que estar observando isso que tanto a criança quanto o adolescente vão falar. Há alguns casos também de regressão. Então, por exemplo, se não usava chupeta, volta a usar. Fazer xixi na cama, xixi durante a noite. Perturbação do sono, então acorda várias vezes à noite, tem muitos pesadelos, medo do escuro. Tudo isso são falas que a gente pode estar observando, que a criança vai estar trazendo para a gente como uma informação. O medo repentino, né? Então, assim, de repente, a criança voltou a ter medo de ficar sozinha, medo do escuro, medo de dormir sozinho, aí volta a querer dormir com um dos pais ou com os pais. Isso tudo são comportamentos que a gente tem que estar observando. A sexualidade antecipada, né? Ou uma mudança de linguajar. Então, por exemplo, a criança fica muito sedutora, né? Sedutora com roupas, sedutoras com jeitos, sedutoras com gestos, com posições, que não fazem parte do contexto de desenvolvimento daquela criança. Isso é extremamente importante estar observando. Outra questão que a criança também fala é através de desenhos. Então, a parte sexualizada através dos desenhos. Então, de repente, ela mostra muito o corpo da mulher por debaixo da roupa, o órgão masculino, mesmo tendo roupa, né? Porque aquilo que é guardado dentro da nossa roupa é justamente para ninguém ver. Então, por que a criança está desenhando aquele órgão tão íntimo, né? Para todo mundo ver? Isso são sinais. Ou de repente a criança começa a desenhar muitos desenhos dos nossos órgãos mais íntimos. Isso também é um indício, porque não faz parte do contexto dela, né? E até a forma também é diferente. Marcas físicas são importantes. Aí, de novo, a questão da negligência. Eu vou dar um banho no meu filho, um banho na minha filha. Deixa eu observar esse corpo. Tem alguma marca de que alguém fez pressão sobre o braço, na perna, assadura constante. Então, sempre está observando quem está ficando com a criança e quem está cuidando dessa criança. Ah, ficou na casa de uma tia, de um tio. Observa. Tá? Então, tem que juntar isso para a gente começar a supor, né? Então, assim, se a criança, de uma forma negligente, você não ensina direito à criança
a usar o assento, a cuidar da sua higiene pessoal, é lógico que ela vai, Deixar. pode ser que ela desenvolva assadura, por exemplo, né? E aí é importante a gente estar observando um conjunto dessas informações. Então, de novo, ela voltou da casa da tia, eu estava com a babá, eu estava com uma prima, e ela não quer tomar banho, né? Então, por quê? Né? Por que que ela não quer tomar banho? O que está acontecendo? Ah, ela lava o corpo, mas ela não quer lavar os órgãos genitais. Por quê? Porque vai doer. Por que que vai doer? É uma assadura, tá machucado, a calcinha, né, tem sinais de sangue. O que que é que a gente tem que observar? A gente não pode ser negligente em relação a isso. Quando a gente tem uma suspeita, né, a gente tem que averiguar. E ou a gente averigua com essas informações, então somou uma informação, duas informações, três informações, eu vou procurar um profissional gabaritado para que ele possa diagnosticar isso. Então pode ser um pediatra, pode ser um psicólogo, o urologista, né? Para verificar e lembrar que a violência acontece tanto com criança, adolescente, menino, menina, e o abusador nem sempre são o sexo masculino. Pode ser também o sexo feminino. E algumas pesquisas recentes, principalmente por essa questão virtual, mulheres têm sido contratadas por pedófilos, por exemplo, por grupos de pedófilos, para elas abordarem, né, de uma maneira mais maternal crianças para que elas possam ser abusadas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a internet, o que que os nossos filhos estão vendo, com quem eles estão conversando, porque parece que o fato de ser mulher, aquela imagem, né, maternal, não vai fazer mal para uma criança. E a gente tem visto que isso tem aumentado cada vez mais. Então a gente tem que tomar o devido cuidado. Por que que a gente tem que pensar nas suspeitas e às vezes ter que levar num determinado profissional? Porque às vezes está acontecendo algo na vida do desenvolvimento da criança e isso pode alterar, por exemplo, uma rejeição, voltar a chupar chupeta quando nasce o irmão mais novo ou a irmã mais nova. É comum. Isso não quer dizer que é um abuso sexual. Houve uma perda significativa, né? Então, de repente, perdeu lá um ente muito querido, um animal de estimação. Isso vai trazer para a criança sequelas. E são, às vezes, algumas serão semelhantes àquelas da indícios de abuso sexual. Então, a gente tem que estar observando isso para também não ficar paranoico que tudo é abuso sexual, tudo que eu vejo está em cima disso. Não é. O que que a gente percebe, observa que é de maior consequência, né? Sequelas que ficam na vida das pessoas, das crianças e dos adolescentes. Eles começam a ter uma relação muito violenta, né? Em todo e qualquer tipo de relação. O significado de amor é alterado, o significado de amar é alterado, a autoestima do adulto é totalmente alterada. A forma como ele está numa relação sexual também é alterada. O segredo, né? O não falar, o medo de perder as pessoas, o medo de ser exposto. Outra questão também hoje, dessa atualidade, né? Então, assim, às vezes a mulher que é aliciadora dessas crianças pede um nudes e esse nudes espalha pelo mundo todo e diz, ó, se você contar, eu vou colocar essa foto no outdoor lá na porta da sua escola. E sim, são sequelas imensuráveis, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sim. É uma sequência de violência, é uma sequência de relação violenta e que toma uma proporção realmente assim, a gente não consegue imaginar que proporção é essa. E lembrar que acaba entrando numa relação de um ciclo vicioso, né? Então vai buscar um abusador para ser o abusado e alimentar essa relação, porque parece que essa relação saudável, porque foi essa relação que essa criança aprendeu desde criança, né? Desde a tenra infância, que é assim que a gente ama. Eu lembro que no meu primeiro atendimento de consultório, veio para mim uma família que tinha sido abusada da seguinte forma: a mãe casou com uma pessoa, esse padrasto abusou da filha dessa mulher.
E ela entendeu que isso era uma forma de amor. Era carinho, era cuidado, era zelo. E os relacionamentos dela, a forma dela expressar amor sempre era através de sexo. E ela não achava isso estranho. Ela casou, depois disso ela teve 3 filhas. Essas 3 filhas foram abusadas por esse padrasto. Meu O Deus. mesmo processo de cuidado, zelo, sedução, manipulação, chantagem. A caçula, ela tinha na época 4 anos, foi a que abriu o segredo da família para todo mundo. E como que foi o desfecho dessa família? Essa mãe, ela era alto escalão da parte jurídica, né, do nosso estado, aqui de Goiás. Ela não acreditou, né, assim, ela defendeu o esposo, dizendo que era ciúmes da filha, era questões particulares da filha. Ela conseguiu barrar, né, assim, colocar, digamos que panos quentes. Ela rompeu com essa filha e com essas netas e mudou de estado. Deus, como assim? Então, assim, não é algo assim de filme, não é algo de histórias de livros, né? É comum a mulher que é casada com esse agressor muitas vezes não dá voz para essa criança ou para esse adolescente, rompe esse vínculo sanguíneo em prol desse parceiro. E a gente precisa estar tomando cuidado com tudo isso. Lembrando, nesses. A Samira, Desculpa, tá tão baixinho? a Samira acabou de fazer uma pergunta. Ela está perguntando Ah. em qual a idade as crianças que sofrem esse tipo de abuso, o abuso sexual no caso, existe uma faixa etária, uma idade em que elas conseguem falar, elas falam mais, ela manifesta mais algum sintoma, ou ele é automático, mais ou menos como você descreveu? Se aconteceu isso, ela vai fazer isso. Não tem uma faixa etária contínuo. Não tem uma faixa etária. A criança, ela sempre vai falar. A questão é se o adulto vai ouvir. Isso. E aí, nós, enquanto adultos, nós estamos muito automatizados, né? Assim, você corre, você acorda, você trabalha, você tem preocupação, você chega cansado, e às vezes você não está dando ouvidos para aquilo que a criança quer dizer. Eu falo assim, tem São várias escolas, né, dentro da psicologia que fala a questão do olhar, né? Às vezes olhar no mesmo nível que a criança. Que a gente possa fazer essa reflexão enquanto mães, enquanto pais. Qual foi a última vez que você olhou no olho, no olhar, né? Quando é que foi que você se comunicou olho a olho com seu filho? Qual foi a última vez que você entendeu o que ele disse através do olhar? Que ele estava feliz, que ele estava triste, que ele tinha uma surpresa para te contar, ou que ele tinha um segredo para te contar? Quando foi que vocês construíram uma relação de confiança para que ele possa dizer, mãe, pai, alguma coisa está errada. Eu não gostei daquilo que fulano fez e eu vou te contar. Percebe? Então, assim, a criança vai falar. A questão maior é se o adulto vai ouvir. E como ele vai lidar com isso que ele escuta. E aí, de novo, por isso a negligência. Fora desse caso extremo, onde a mãe de família, né, ela acreditava, ela cria que o companheiro dela fazia era uma expressão de amor. Fora esse caso extremo, porque isso é extremo, chega a ser quase uma patologia, né? Uma mente dessa. Fora isso, outra reação recorrente da mulher, da mãe, da tia, da pessoa que vamos dizer assim, descobre o abuso, descobre o abusador? Qual é uma outra reação que paralisa essa mãe, essa mulher? A omissão, o medo, a vergonha, né? Então, assim, como é que eu vou expor isso numa delegacia? Como é que eu vou expor isso perante um juiz? Que a minha filha, que o meu filho sofreu determinado abuso, né? Então, assim, tem essa omissão, essa vergonha, e muitas vezes as mulheres elas tendem a acreditar que é só uma fantasia, né, da criança, que ela está inventando isso, é ciúmes, e não vai averiguar, não vai questionar, não vai perceber o que é que pode estar acontecendo.
Então, às vezes, pelo a mulher adulta, por exemplo, ela não ter sido acolhida enquanto criança, ela pode repetir isso na fase adulta. Então, ela se apega a esse parceiro, e a verdade do parceiro é a verdade absoluta. Então, ela omite, inclusive, os sinais. Então, por exemplo, eu tô aqui lavando louça e o que o namorado tá fazendo? E a minha sobrinha tá lá em cima. Que silêncio é esse? Né? Então, eu não vou lá nada não, porque se eu ver alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, de novo, a importância da consciência, não só do que é a violência e como agir perante a violência. Né? E é necessário o Disque 100, procurar ajuda, buscar informações, né, para auxiliar ou minimizar o dano que essa criança, esse adolescente já está tendo. Essa questão da identidade da mulher, a identidade da mãe, da tia, enfim, da mulher. Também, igual você falou, vai ser consequência de como ela vivenciou essa fase na vida dela, né? Por exemplo, Sim. você como profissional da saúde nessa área, terapeuta familiar, você já vivenciou alguma experiência em que essa mulher, independente da dificuldade que ela tivesse, ela conseguiu renunciar às suas dificuldades para proteger o filho? Isso é mais comum ou é menos comum? Como que você avalia assim, no seu trabalho diário, as experiências que você já teve? Isso, como é que está essa estatística para você como profissional da saúde nessa área? Não, as renúncias são maioria. Não, a negligência permanece. Como é que você, na sua experiência, no seu consultório, como é que você tem visto isso? Infelizmente, a negligência prevalece. Geralmente, quando os casos chegam, sempre são casos através de denúncias. Tá? Então, assim, às vezes um vizinho, uma tia, alguém da escola, e isso vai tomando uma proporção na rede, né? Então, assim, alguém do seu contexto religioso percebe, fala, que conecta com a igreja, com a escola, com o vizinho, com a tia. A tendência da mulher do agressor, muitas vezes ela está numa relação muito de dependência. E não só financeira, muito mais uma dependência emocional. Então, assim, entre perder essa possível estabilidade, o que ela faz? Ela omite, ela nega, ela abafa. Tem casos, se eu não estiver enganada, aconteceu ainda esse ano, no Maranhão, onde a mãe sabia que o marido abusava da filha. A filha resolveu contar para a mãe negou, disse que, né, assim, negou, falou que ela era mentirosa. Isso era um caso de adolescente. Se não tiver enganado, foi agora no Maranhão, meados de março desse ano. E ela tinha um irmão. Ela pegou a filha, o filho, levou para um lugar ermo, ela enterrou a filha viva, tá? Levou o filho, enterrou ela viva de ponta cabeça, fez o filho colocar a terra sobre o corpo da irmã. Ela foi na delegacia dizer que a filha estava desaparecida. A equipe da delegacia percebeu que o irmão estava estranho, foram fazer ali alguma checagem, né, com o irmão, e aí ele contou a verdade. Ele falou: ó, tá acontecendo isso, isso e isso, minha mãe fez isso, isso e isso. Então você fala assim: nossa, mas ela é a mãe, né? Como que ela fez isso? A filha dela contou e mesmo assim ela não deu ouvidos. Pode acontecer. Então, por isso que quanto maior número de pessoas estiverem conscientes do que é a violência e como reagir a ela, muito melhor vai ser. Então, assim, essa é uma responsabilidade minha, é sua, da gente multiplicar isso para várias outras pessoas, para que as outras gerações, né, as gerações vindouras, venham mais saudáveis, não só na parte que é tão bonita da nossa vida, que é a infância, mas também a adolescência e a fase adulta, para que a gente possa ter relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos maduros, né? Verdade.
enquanto coordenadora do projeto Amor, estando nessa linha profissional de saúde nessa área, coordenadora do projeto Amor, nessa linha de frente, lidando com essas questões, tendo uma consciência e um propósito espiritual, cristão. O que você diria hoje, por exemplo, com relação a violência contra a mulher, seja ela adulta, criança, adolescente, jovem? O que vocês, enquanto coordenadores do projeto, na linha de frente do combate a esse tipo de violência, principalmente voltada para a mulher, seja ela que idade que seja, na família que ela está inserida hoje, qual seria a principal direção que você daria para a comunidade de forma que ela proteja essa mulher? O que pode ser feito de imediato, além da denúncia? Né? Porque, às vezes, a denúncia é uma coisa que, quando ela vai ser checada e não se acha nenhum tipo de vestígio, né? Ela é esquecida. Mas o que seria hoje para essas mulheres que sofrem violência? Essa comunidade que está em volta dessa mulher, espiritualmente e de forma prática, o que poderia ser feito para se alcançar a vida dessa mulher, para se resguardar a vida dessa mulher, assim, em primeira instância? O que o Projeto Amor pensou, desenvolveu, ou qual a estratégia que vocês estão usando para isso? Porque é uma coisa assim que precisa até ser compartilhada, né? Porque às vezes, por exemplo, é uma palavra, uma visita, um aceno, alguma coisa assim que a gente poderia identificar. O que vocês, na linha de frente, têm identificado como um primeiro socorro para uma mulher que sofre violência? Então, o que nós, enquanto grupo, né, enquanto conselheiras, né, desse projeto, o que a gente tem, no primeiro momento, é disseminar essa informação para gerar uma conscientização, né? Agora, é muito importante que tanto o abusador quanto a pessoa que é vítima do abuso tome consciência e vá buscar ajuda. Por mais que ela faça uma denúncia, e essa denúncia é verificada, não tem nenhum resultado, ela pode buscar uma rede de apoio, né? Então, ela pode buscar a rede dela para se apoiar. E o projeto tem esse objetivo também, né? Então, assim, de acolher e poder direcionar essa pessoa para os lugares que ela possa obter informação, não só nesse âmbito físico, mas também na questão espiritual, né? A gente acredita que Deus pode transformar tudo, né? Inclusive maldição em bênção. E ter essa rede de apoio faz muita diferença, porque é importante que ela não se sinta só, que ela não se sinta isolada, que ela não acredite que isso aconteceu com ela, né? A única vítima foi ela. Que existem outras pessoas que também são vítimas e que podem apoiá-la, né? Então, assim, uma pessoa curada cura outra. Amém. E essa rede acaba gerando tudo isso, né? E o pessoal está colocando aqui, então, grupos reflexivos, buscar ajuda e orientação em grupos de apoio. Então, buscar, né? Não parar. O primeiro não tem que ser definitivo. Ele tem que ser um obstáculo a ser vencido. Isso. Porque se ela não mudar, a situação dela também não vai mudar. Não vai mudar. Tá? E uma outra questão importante que eu quero deixar aqui para todo mundo é que a culpa aprisiona a mulher no ciclo da violência. Verdade. Então, não é porque ela usou determinada roupa, não é porque ela tem determinado corpo, não é porque ela falou alguma coisa que ela gerou isso na outra pessoa, né? O agressor é que teve o olhar para a roupa dela, o agressor que teve o olhar para o corpo dela, não foi ela. E aí, a culpa é importante ser muito trabalhada. Por quê? Porque através da culpa, a criança ou adolescente vai buscar o isolamento, o segredo, e consequentemente vai alimentar o ciclo de violência. Porque a pessoa também vai se punir. E aí, por exemplo, a gente tem hoje muito comum adolescentes que se automutilam,
que buscam, né, se livrar dessa dor de alguma forma, também, inclusive, e através do próprio corpo. Ressignificar a questão do seu papel sexual. Então, tudo isso é muito importante para a gente poder estar dando um passo além, né? É importante olhar, é importante se permitir, é dar abertura para que isso possa gerar essa mudança. E a prevenção, né? Assim, eu acredito que nós, enquanto uma cultura brasileira, a gente trabalha muito no pós, né? Depois que o fogo acontece, é que a gente vai apagar. E é importante a gente começar a pensar na prevenção. E o que é essa prevenção? É dar para a criança, e desde sempre, a noção do que é o corpo, quais são os limites, o que pode, o que não pode, qual que é o nome, o que eu permito, o que eu não permito. Porque é de criança que a gente aprende o amor próprio, o respeito por si e o respeito pelo outro. Então, por exemplo, eu queria deixar para os pais aqui um livro muito interessante que fala sobre isso. E às vezes a criança, a gente vai trabalhar muito mais a parte lúdica, né? O desenho, a historinha. É mais fácil da criança entender. Então, o livro chama Conte para Alguém, tá? É de uma psicóloga chamada Thaís Morello. Depois eu posso te passar isso e você poder colocar, e a gente vai estar colocando também lá no Insta do projeto. E tem vídeos também, né, sobre a prevenção à violência sexual, que aparece na figura de uma raposa, e aí vai contando historinha. Então, isso facilita muito para a criança internalizar o que é que ela pode, o que ela não pode, e o que é certo e o que é errado para ela também, certo? E aí, o que eu queria deixar é o que a gente precisa entender enquanto prevenção de corpo, né? É falar para a criança que o corpo é dele. Apesar, ainda que seja uma criança, o corpo é dele. E que ninguém pode tocar nesse corpo sem a sua permissão. E não é não. Não é um pouco, não é da mesma um pouco. Não é não. Se precisar gritar, grite. Né? Porque a tendência da criança é ficar assustada e não reagir a isso. Então, grita. Informar o nome de cada parte, né? Então, qual que é esse órgão, qual que é esse nome, tá? Falar sobre o direito de recusar o carinho. Então, assim, por exemplo, nesse caso que eu atendi, esse primeiro caso, né? O dito avô dizia o seguinte: olha, vem aqui fazer um carinho aqui no meu pênis, né? Mas ele dava um outro nome. Uhum. Então, assim, é muito confuso para a criança. Por que eu não posso dar carinho? Por que eu não posso receber carinho? Então, é uma palavra muito comum do convívio da criança, só que é misturado com algo meio estranho. E como ela não consegue ainda fazer essa separação, né, do que eu posso e que eu não posso, é importante a gente dizer, olha, se você não quer, não quer. E não é obrigada a receber carinho. A gente, enquanto pais, às vezes fica assim, não, fulano, vai lá e dá um beijo no ciclano. Ai, deixa fulano te abraçar. A gente tem que respeitar mais os limites da criança. Verdade. Né? A gente tem que aprender a respeitar o limite para que ele entenda que isso é respeito. Então, a partir do momento que ele se respeita, fica mais fácil colocar o limite. Verdade. Ensinar a criança a dizer não com firmeza, né? Não quero, não vou. E outra coisa, ninguém pode tocar, olhar ou tirar fotos sua ou do seu corpo ou de qualquer coisa que você queira, se você não quer. Exatamente. Então, é importante falar para a criança e para o adolescente que ele tem esse direito, que ele não é obrigado. E que se ele se sentir ameaçado, ele precisa falar sobre isso com alguém. Ou um professor, um amigo mais velho, um primo, uma pessoa que ele confie e que ele acredita que pode ajudá-lo. E um outro ponto que eu acho muito importante também é falar sobre a diferença do segredo bom e segredo ruim. Porque parece que tudo que é segredo é ruim. Não é. Existe segredo bom, né? Então, se a gente falar assim, olha, o papai vai fazer uma surpresa para a mamãe. Isso é um segredo bom. E o segredo bom, ele gera na pessoa que participa dele alegria, satisfação, um suspense gostoso. No segredo ruim, vai gerar medo, culpa e vergonha. Então, todas as vezes que a criança sentir medo, culpa ou vergonha em relação ao segredo, há algo de errado. Então, a gente precisa levantar, acender essas luzes internas, né? Seja do verde, do amarelo, do vermelho. Isso tem que parar. A gente precisa ajudar a
a não manter esse ciclo. Né? Então, se eu consigo dizer não, se eu consigo colocar a criança no entendimento do que é o limite do corpo dela, o que é o não que ela pode falar, o que ela não precisa aceitar, eu começo a interromper um ciclo que pode perdurar durante anos, como foi esse primeiro caso que eu citei aqui. Foi um ciclo de violência de muitos anos, né? A ponto de a última filha conseguir falar sobre o que acontecia com todas, né? Inclusive com a própria mãe, e que as crianças nem sabiam o que acontecia. Verdade. Maria Helena, muito obrigada. A live vai cair daqui a pouquinho. A gente tem ainda uns 13 minutinhos. Eu vou encerrar com oração, mas antes eu queria muito te agradecer e dizer que vocês, enquanto projeto, enquanto mulheres de Deus, enquanto amigas, famílias da fé, têm nos abençoado, nos ajudado e ajudado tantas outras mulheres. Nós queremos estar aqui à disposição de vocês para que a gente possa estar junto Amém. com vocês, divulgando, compartilhando informação, o que vocês precisarem, a gente quer estar juntas com vocês nessa batalha aí, né? Ampliando mais e mais e mais as nossas redes para que essa informação chegue, essa conscientização seja instalada na mente das pessoas, principalmente de pessoas que são influenciadoras do âmbito familiar, que são um pai, uma mãe, são os adultos que ensinam, né? E eu queria muito, 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 muito te agradecer e vou encerrar com uma oração e eu quero começar orando por vocês, pelo Projeto Amor, por todo o propósito Amém. de vida, de destino, sabe, de propósito que Deus tem na vida de vocês. E vocês não têm dito não, vocês têm dito sim. Mulheres de Deus corajosas que se levantaram no meio dessa nação para dizer, para informar, para manifestar o conhecimento de Deus nessa terra. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas não falou o nome de Jesus, não falou, mas a informação é libertadora. E o Espírito Santo nos instrui sobre todas as coisas. E cada uma de nós, amigas, nós podemos salvar a vida de uma mulher. Nós podemos salvar a vida de crianças, de uma outra pessoa, do nosso próximo, se nós não formos negligentes, nem na nossa casa e nem nas nossas relações. Amém? Agora eu quero encerrar essa live com essa oração. Se cair, eu quero que todos fiquem com essa oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento tão maravilhoso, pela vida da Maria Helena, pela vida das mulheres que formam esse projeto lá em Goiânia. Deus fortalece, em nome de Jesus, em todo o tempo. Prospere, engrandeça, Senhor, essa rede, o coração dessas mulheres para caber mais e mais e mais informação e mais inspiração e mais revelação do Senhor, para que mais vidas sejam alcançadas, Deus. Eu te peço nessa noite que o Projeto Amor seja um ajuntamento de pessoas dirigida pelo seu amor nessa terra e que salve e que transforme o entendimento de muitas e muitas pessoas através da sua palavra, através do seu amor. Em nome de Jesus, eu quero abençoar todas as nossas amigas que estão conosco todas as terças-feiras, mulheres que têm um coração ensinável, que buscam informação, que buscam, Senhor, a comunhão nesse tempo diferenciado que nós vivemos hoje. Nós sempre agradecemos ao Senhor pelas ferramentas virtuais que sempre não nos deixam afastar, mas nos aproximam virtualmente, Senhor, de todos. Pai, em nome de Jesus, que esse conhecimento seja transformador nas nossas vidas, que nós não sejamos mais mulheres, mães, parentes negligentes, mas que nós tenhamos a coragem, Deus, de manifestar o seu amor e a sua graça sobre a vida de todas essas pessoas que precisam ser protegidas, que precisam ser resguardadas, que precisam ser ensinadas para ressignificar as suas vidas, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas essas pessoas, por cada um que o Senhor levanta em qualquer lugar dessa terra, Deus, para ser uma mulher